Fala galera do segundo ano, tudo certinho com vocês? Galera, vê só, dando continuidade ao que a gente já vinha conversando em sala de aula e eu peguei na aula anterior também, a gente está dando um foco muito grande ao conceito da política na filosofia, né? Porque é um conceito que está lá na prova de vocês do SSA 2 e é muito importante também para o entendimento de outras áreas do conhecimento lá no segundo ano, tá? Que é a turma de vocês. Vê só, galera, hoje eu vou falar de um movimento filosófico denominado de iluminismo. Esse movimento denominado de iluminismo, ele é um movimento muito amplo. Por que, professor? Ele é um movimento muito amplo. Além de analisar os conceitos da política, o iluminismo ele é um movimento intelectual que ele vai surgir lá em meados do século XVIII, no qual ele vai ter por objetivo mudar os conceitos políticos, de conhecimento, de perspectiva, de valores da sociedade. Então esse movimento filosófico que vai surgir no século XVIII, ele tem uma amplitude de conhecimentos assim de uma forma gigantesca, tá, gente? Então é muito importante que a gente tenha um pouco de atenção nesse nosso tema, porque o iluminismo ele faz parte de três revoluções, na verdade do século XVIII. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele diz que o século XVIII é a era das revoluções. E nessas três grandes revoluções que ocorreram no século XVIII, a gente destaca a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e uma revolução intelectual, que é o Iluminismo. Então, esse conceito, essa revolução que acontece no século XVIII, ela vai mudar todo o conceito de sociedade no qual a gente vivenciou do século XVIII para trás. Então, esse iluminismo ele é muito importante mesmo, tá, gente? Mas como ele é muito amplo, muito plural e ele enfatiza várias áreas, vários campos do conhecimento, então o que é que eu decidi fazer? Eu vou dividir o conhecimento o iluminismo e as bases do conhecimento filosófico iluminista em três aulas, tá? Hoje eu vou colocar como destaque o movimento denominado de enciclopedismo e hoje eu vou falar de um filósofo iluminista chamado de Jean-Jacques Rousseau. Nas próximas aulas, a gente continua falando de outros filósofos iluministas e de outras correntes do iluminismo que são tão importantes quanto. Beleza, galera? Vê só. O iluminismo é um movimento intelectual que vai surgir na Europa do século XVIII e ele recebe esse nome porque os iluministas eles exaltavam, pregavam a necessidade da exaltação do conhecimento. Para os iluministas, era muito importante que a população, que a sociedade tivesse acesso ao conhecimento. Então, eles denominavam-se esses filósofos de iluministas porque na cabeça deles o conhecimento era a luz. E como eles tinham como objetivo, como característica, como finalidade principal a propagação desse conhecimento, então eles se denominavam de iluministas, tá, gente? Bom, nessa pegada eu faço parte de um movimento filosófico onde o meu objetivo central, primordial, é propagar o conhecimento a quem não tem esse conhecimento. Eu tenho que criar um mecanismo, pelo menos eu enquanto teórico dessa área, para que esse conhecimento, para que essa ideia, ela seja propagada, ok? Por conta disso, os iluministas, sim, só uma observação, os iluministas eles acreditavam que a essência, a sabedoria, o conhecimento e a luz era a base de tudo. Tanto é que quando a gente estuda história mesmo, muitas vezes quando a gente estuda a Idade Média, as pessoas dizem que a Idade Média é a idade das trevas. Muitas pessoas chamam a Idade Média de Idade das Trevas porque as pessoas diziam que lá naquele período histórico, na Idade Média, as pessoas de maneira geral não tinham acesso ao conhecimento. E para os iluministas, quem não tem acesso ao conhecimento, quem não tem conhecimento, vive na escuridão, ou seja, vive nas trevas. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu sou iluminado, eu crio a sabedoria. Então eles mencionavam os períodos que não tinham essa propagação de conhecimento como o período das trevas. Então era um termo que os iluministas utilizavam para os outros períodos históricos onde não tinha essa preocupação de propagação desse conhecimento. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar por aqui. Bom,
Os primeiros movimentos iluministas é o movimento do chamado enciclopedismo. Antes de qualquer coisa, professor, o que é uma enciclopédia? Vê só, galera, presta atenção. Uma enciclopédia se caracteriza por um conjunto de obras, onde nessa obra, nesses livros, todos os conhecimentos importantes, úteis, necessários, fundamentais da visão de grandes cientistas, de grandes teóricos, de grandes filósofos, tinham que estar ali. Então, como o iluminismo é um movimento filosófico que tem por objetivo tirar as pessoas da escuridão, que na cabeça deles era a falta de acesso ao conhecimento e a falta do conhecimento propriamente dito, e levar essas pessoas à luz, ou seja, as pessoas serem iluminadas com a sabedoria, com o conhecimento, nada mais justo do que o primeiro movimento iluminista, ou um dos principais movimentos iluministas, é o chamado movimento do enciclopedismo. Ou seja, dois filósofos iluministas, que eu destaquei aqui, a participação dessa enciclopédia é muito mais ampla, né? Diderot e D'Alembert, eles vão encabeçar a criação de uma obra onde eles vão juntar todo o conhecimento importante ali, né? Como eu falei, conhecimento útil, fundamental, necessário na visão deles. Vão juntar todos os conhecimentos em uma obra, no qual eles vão denominar de enciclopédia. E o objetivo dessa obra, o objetivo dessa enciclopédia é juntar todo o conhecimento importante, fundamental, necessário e, colocando numa obra só, facilitar o acesso a essa obra. Esse era o objetivo desse movimento do enciclopedismo, tá, gente? Como a enciclopédia ela contou com a participação de várias pessoas, porque se eu vou juntar conhecimento úteis aí, eu vou ter que ter matemáticos, físicos, químicos, entre outros, eu vou ter um movimento muito plural. Mas eu destaco que quem vai encabeçar esse movimento da enciclopédia é Diderot e D'Alembert. A curiosidade é que o próprio Isaac Newton, que é um grande físico, vocês que são grandes intelectuais sabem disso, né? Ele também vai contribuir para o movimento do enciclopedismo, tá, gente? Então, vão juntar todos os conhecimentos úteis, necessários em uma obra, tá certo? E essa obra denominada de enciclopédia, ela vai ficar como acesso para as pessoas que tivessem uma facilidade, então, esse conhecimento. Eu faço essa reflexão porque a ideia de contextualização, galera, ela é muito importante. Hoje, a gente sabe que nós estamos vivenciando uma era revolucionária e tecnológica muito forte, né? E uma das características mais importantes do século XXI, dessa evolução tecnológica muito forte, é o acesso ao conhecimento, né? Ou a facilidade ao acesso, né? De maneira geral, a tecnologia ela facilitou o nosso acesso ao conhecimento mesmo, né? E se a gente utiliza de maneira positiva ou negativa essa facilidade que nós temos ao conhecimento, aí é uma reflexão filosófica para outro momento, né? Mas que nós temos um acesso muito mais amplo a obras, a passear por grandes museus sem sair de casa, coisas do gênero. Hoje, de fato, com esse advento da tecnologia, está muito facilitado e a gente não pode negar isso, tá? Mas, lá na primeira fase da filosofia, que é século XVIII, a gente não tinha essa facilidade. Então, pegar uma obra, juntar todos os conhecimentos desse mesmo livro, que é a enciclopédia, é um meio muito mais fácil de condensar o que é importante em um lugar só, colocando em prática e ressaltando que no século XVIII o acesso ao conhecimento ele não era tão, entre aspas, facilitado se fizermos um paralelo com o acesso ao conhecimento no século XXI, né? Um acesso ao conhecimento na atualidade. Bom, galera, então o enciclopedismo, vou fazer uma revisãozinha aqui de um minutinho, tá, para você. O enciclopedismo é um movimento iluminista onde tinha o objetivo de juntar todos os conhecimentos importantes em uma única obra. Foi encabeçada por esses dois filósofos aqui, o Diderot e D'Alembert. E o enciclopedismo simboliza muito o iluminismo, porque o iluminismo é um movimento que tem como característica
a busca da sabedoria e para eles, para esses iluministas, o conhecimento é simbolizado pela luz. A luz é o conhecimento. Então, para os iluministas, quem não tem o conhecimento vive nas trevas. Nada mais simbólico do que esse movimento filosófico, de que uma estrutura onde a preocupação é encabeçar ou facilitar o conhecimento a quem não tem. Beleza, gente? Bom, outra característica importante do iluminismo, gente, é o seguinte: vão existir vários filósofos de várias modalidades que vão pensar em vários aspectos da sociedade. Modelo de sociedade, modelo político, modelo econômico. Ou seja, o iluminismo ele é plural mesmo. Ele vai, várias áreas do conhecimento serão exaltadas e colocadas em prática lá no iluminismo. E o que a gente vai fazer a partir de agora e nas próximas aulas é fazer a análise desses pensadores. Ou seja, qual a área de contribuição que esse pensador deu, qual a sua característica, por que ele é importante nesse sentido, tá certo? E hoje, além de falar dos enciclopedistas, eu vou falar de um filósofo iluminista muito importante. Algumas pessoas destacam ele como o mais importante. Eu não gosto desse negócio do mais ou menos importante, porque todos foram mega importantes, só que algumas áreas distintas, outras nas mesmas áreas. E esse filósofo, que é o Jean-Jacques Rousseau, ou ele aqui, ele é caracterizado como o pai da democracia moderna. A gente, quando falar um pouco das principais ideias dele, a gente vai entender um pouco disso, tá? Então, por que esse conceito de pai da democracia moderna? Não esqueça que a democracia ela surgiu lá na Grécia Antiga. A gente sai da Grécia Antiga, vai passar por vários modelos políticos e nesse contexto de iluminista é muito importante a gente entender como era a sociedade ali. Vamos pegar dois países como referência, a França e a Inglaterra. A Inglaterra, no século XVIII, já era uma monarquia parlamentarista, tá? E a França era uma monarquia absolutista, uma monarquia centralizada, né? A sociedade francesa, além de ter uma monarquia absolutista, onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos, a França também tem uma sociedade denominada de sociedade de estamentos, que a gente dividia assim. A gente tinha um rei no topo, né, que é o rei monarquia absolutista, mas eu tinha 3 estados na sociedade. O clero, que é o primeiro estado, a nobreza é o segundo estado, burguesia e camponeses, ou seja, os servos, o terceiro estado. Então, nessa hierarquização, o terceiro estado ele não tinha privilégios. Era uma sociedade que não tinha uma vivência muito boa. Guarda essa informação aqui que ela é importante. Rousseau, ele tem como sua principal obra o Contrato Social, tá, gente? Rousseau era um crítico ferrenho desse modelo no qual ele viveu, que era a monarquia absolutista, tá? Rousseau era um crítico ferrenho. No Contrato Social, ele vai criar uma teoria que, na verdade, é muito mais para a gente refletir do que colocar em prática, que é o que a gente vai chamar de teoria do bom selvagem. Professor, como é que funciona essa teoria do bom selvagem? Galera, preste atenção. Rousseau dizia que o grande problema da sociedade é que a sociedade está arregada, cheia de maldade. Então, para Rousseau, o homem nasce bom, nasce tranquilo, sem sentimentos negativos, nasce de boinha ali, mas o homem ele é produto do meio. Então, como o homem nasce de boinha, mas ele não nasce com sentimentos, e o homem é produto do meio, o grande problema é que esse meio no qual o homem está inserido, esse modelo absolutista, esse modelo de sociedade de estamentos, é um meio, na visão de Rousseau, altamente comprometido. É um meio, na visão de Rousseau, onde a gente tem grandes problemas políticos, econômicos, sociais, e que as pessoas elas não pensam no coletivo. Então, naquela exaltação do pensamento de Rousseau, Rousseau dizia o seguinte: olha, a solução seria voltarmos ao primitivismo. Ou seja, para Rousseau, a solução seria voltar a viver como o homem vivia, sem Estado, o chamado Estado de natureza. Ou seja, vamos abolir o Estado, todo mundo vai viver no chamado Estado de natureza e, por consequência, todo mundo vai viver bacana, legal, sem aperreio nenhum. Por quê? Porque o grande problema é que esse Estado está altamente corrompido. Essa é uma ideia de Rousseau que a gente pode exaltar.
Mas vê só, galera, presta atenção. Vamos refletir aqui, é filosofia, né? Cabe isso. Teríamos como a gente abolir o Estado contratualista e colocar em prática um Estado natural? Seria muito complicado, né? Eu estou falando isso porque o próprio Rousseau, ele afirmou que uma sociedade, ela tem que ser pautada em 3 princípios. Muitas pessoas afirmam que tudo na nossa vida ele tem que ser pautado em princípios, né? E para Rousseau, uma sociedade ela tem que ser pautada em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse seria um princípio básico de uma sociedade. Esses 3 princípios, na visão de Rousseau, eram fundamentais para que a gente tivesse uma sociedade muito melhor de ser vivida, tá? Só uma observação, gente. Esses 3 princípios de uma sociedade no qual Rousseau pregava virou o lema da Revolução Francesa. Professor, o que foi a Revolução Francesa? Foi quando aquele terceiro estado lá, que eu descrevi para vocês, tomou o poder e implantou essa sociedade, pautada nesses 3 princípios aqui. Muitas pessoas afirmam que Rousseau é o pai da democracia moderna, um dos idealizadores. Mas vamos analisar isso aqui. Vamos analisar esses 3 princípios de Rousseau e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Vê só, se eu afirmo que uma sociedade ela tem que ser livre, ou seja, se eu afirmo que o princípio da sociedade tem que ser de liberdade, a liberdade está em vários princípios, inclusive no político. Numa sociedade de estamentos e numa sociedade absolutista, não cabe, por exemplo, uma sociedade livre, né? Não cabe. A estrutura não permite, na verdade. Então a gente tem uma sociedade pautada na liberdade que vai de encontro ao contexto e ao conceito de sociedade no qual ele estava vivendo naquela época, tá? Esse aqui eu julgo como... Esses 2 tópicos são os fundamentais. Mas esse aqui é o princípio básico de pedir a democracia, né? De pedir o poder do povo, literalmente. O termo democracia significa poder do povo. Igualdade. Se todo mundo é igual, eu não vou ter uma sociedade de estamentos. Então, Rousseau, nesse período de Rousseau, tínhamos uma sociedade pautada em primeiro estado, o clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, que era a sociedade que tinha menos privilégios, na verdade, que se segurava um fardo muito grande, que eu tinha burguesia e os camponeses. Então, Rousseau, ao afirmar que a sociedade ela teria que ser igual, ou seja, ele estaria abolindo aquela ideia de que as pessoas deveriam ser diferentes. Ora, se todo mundo passa a ser igual, eu não vou ter diferenças. Ora, se eu não vou ter diferenças, por consequência, eu vou abolir a sociedade de estamentos, ok? E a ideia da fraternidade é que para Rousseau não cabia nenhum modelo de sociedade onde eu não olhasse para o próximo, onde eu não tivesse uma preocupação com o indivíduo de maneira geral, tá certo? E eu tivesse um Estado, um olhar de Estado, um olhar mais fraterno, um olhar de mais cuidado para evitar que as pessoas morressem de fome, para que as pessoas tivessem um mínimo de dignidade para viver dentro da sociedade. Então, esses 3 princípios de Rousseau serviram como a base. Então, para Rousseau, uma sociedade ela deveria ser pautada nesses 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. E eu vou fazer uma reflexão para você. Isso é só uma pergunta, tá? Vou pegar essa frase aqui de Rousseau: o homem é produto do meio, e vou deixar para que você reflita. Para você, o homem é produto do meio? Reflete um pouco, tá? Então vamos lá. Galera, Rousseau é considerado por muitos como o principal filósofo grego, ou um dos principais, com certeza, tá? E a principal obra de Rousseau chama-se O Contrato Social. Rousseau era um crítico ferrenho do absolutismo monárquico, tá certo? E para Rousseau, a sociedade deveria ser pautada nesses 3 princípios aqui: liberté, fraternité e égalité, ou liberdade, igualdade e fraternidade. Não esqueçam que as ideias de Rousseau e esse princípiozinho virou o lema da Revolução Francesa. Galera, cheiro grande, fiquem na paz, valeu!